Neemias, capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e nossos demais inimigos souberam que havíamos reconstruído o muro e que não havia mais brechas nele, apesar de ainda não termos posto os portões, Sambalate e Gesem mandaram dizer: "Venha se encontrar conosco em Quefirim, no vale de Ono." Eu sabia que eles pretendiam me causar algum mal. Por isso mandei dizer: "Estou ocupado com um trabalho importante e não posso ir agora. Por que interromperia o que estou fazendo só para me encontrar com vocês?" Eles fizeram o convite 4 vezes, e 4 vezes mandei a mesma resposta. Então, pela 5ª vez, pelo mesmo mensageiro, Sambalate mandou uma carta selada com a seguinte mensagem: "Estão dizendo entre as nações, e Gesem confirma isso, que você e os judeus estão planejando uma revolta, e que essa é a razão de estarem reconstruindo os muros. Estão dizendo que você quer ser rei e que já nomeou profetas para proclamar em Jerusalém: há um rei em Judá. Tudo isso será relatado ao rei. Você não acha melhor sentarmos para conversar?" Mandei dizer: "Tudo o que você está falando não passa de invenção sua." Eles estavam tentando nos intimidar. Pensavam: "Eles vão desistir, e assim nunca terminarão essa obra." Mas pedi a Deus: "Dá-me forças." Logo depois, fiz uma reunião secreta com Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, em sua casa. Ele disse: "Vamos nos reunir no templo de Deus, dentro do templo. Vamos nos proteger com as portas trancadas, pois eles vêm para matá-lo. É isso mesmo. Eles virão à noite para tirar a sua vida." Respondi: "Por que alguém como eu teria de fugir? E por que teria de me esconder justamente no templo? Não vou fazer isso." Senti que aquele plano não agradava a Deus. A suposta profecia, na verdade, era uma estratégia de Tobias e Sambalate. Eles haviam contratado Semaías. Eles pagaram para que ele me assustasse e me enganasse, e assim acabasse profanando o templo e manchando a minha reputação. Com isso teriam do que me acusar. Orei: "Ó Deus, não permitas que Tobias e Sambalate se livrem de todo o dano que causaram. Faça o mesmo à profetisa Noadia e aos demais profetas que tentam minar minha confiança." A reconstrução dos muros foi concluída no dia 25 do mês de Elu. Foram 52 dias de trabalho. Quando nossos inimigos souberam disso e as nações ao redor viram a obra que fizemos, nossos adversários perderam a esperança. No fundo, reconheceram que a obra era de Deus. Durante todo esse tempo, os nobres de Judá se correspondiam com Tobias. Muitos dos nobres tinham ligações com ele, porque ele era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles me contavam todas as coisas boas que ele havia feito, e depois contavam para ele tudo o que eu dizia. Então, Tobias mandava cartas para me intimidar. Neemias, capítulo 7. Depois que os muros foram reconstruídos, os portões assentados e os guardas, os cantores e os levitas designados, nomeei meu irmão Hanani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, para administrar Jerusalém. Ananias era honesto e temia a Deus mais que qualquer outra pessoa. Dei a seguinte ordem: "Não abram os portões de Jerusalém antes do nascer do sol, e tranquem os portões com as barras de segurança antes de os guardas se retirarem. Escolham guardas entre os cidadãos de Jerusalém e encarreguem-nos da segurança no trecho que fica diante da casa deles." A cidade era grande e espaçosa, mas a população era ainda pouco numerosa e muitas casas continuavam em ruínas. Deus pôs em meu coração reunir os nobres, os oficiais e toda a população
para que todos fossem registrados. Encontrei os registros genealógicos dos que retornaram do exílio com o primeiro grupo. Estes são os nomes que constavam deles. Estes são os habitantes da província que retornaram do cativeiro, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativos. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem. Voltaram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel por famílias de origem: Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ara, 652. Paate-Moabe, descendentes de Jesua e Joabe, 2.818. Elão, 1.254. Zatu, 845. Zacai, 760. Binui, 648. Bebai, 628. Asgade, 2.322. Adonicão, 667. Bigvai, 2.067. Adim, 655. Ater, descendentes de Ezequias, 98. Rassum, 328. Bezai, 324. Harife, 112. Gibeon, 95. Os israelitas identificados por lugar de origem: Belém e Netofate, 188. Anatote, 128. Bet-Asmavete, 42. Criate-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Micmas, 122. Betel e Ai, 123. O outro Nebo, 52. O outro Elão, 1.254. Harim, 320. Jericó, 345. Lode, Hadide e Ono, 721. Senaá, 3.930. Das famílias dos sacerdotes: Gedaías, descendentes de Jesua, 973. Imer, 1.052. Pazur, 1.247. Harim, 1.017. As famílias dos levitas: Jesua, descendentes de Cadmiel e de Rodeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. As famílias dos guardas: Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. As famílias dos servidores do templo: Zia, Razufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Racufa, Harur, Baslite, Meida, Harsa, Barcos, Císera, Tamá, Neesias e Ratifa. As famílias dos servidores de Salomão: Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Razebaim e Amon. Os servidores do templo e os servos de Salomão, 392. Estes são os que vieram de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Amon e Imer. Eles não conseguiram provar que eram israelitas. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. O mesmo aconteceu com estas famílias de sacerdotes: os descendentes de Rabaías, Racós, Barzilai, que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e era chamado por esse nome.
Eles procuraram os registros da família, mas não encontraram. Por isso foram impedidos de exercer a função de sacerdote e considerados ritualmente impuros. O governador determinou que eles não poderiam comer do alimento sagrado até que um dos sacerdotes definisse a situação deles por meio do Urim e do Tumim. O total dos que voltaram do exílio foi 42.360, sem contar os escravos, que totalizavam 7.337. Também havia 245 cantores e cantoras, que possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias entregaram ofertas voluntárias para a obra. O governador deu ao tesouro 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestimentas para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram para o tesouro uma oferta de 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a obra. O restante do povo contribuiu com 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestimentas para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os guardas, os cantores, os servidores do templo, com alguns outros e com o restante do povo de Israel, encontraram lugar para morar em suas cidades de origem.